todos, bem-vindos a mais uma conversa de balneário. Como vocês estão a notar, a minha voz não é a mesma, já há muito tempo que não tínhamos uma conversa. Pronto, não é por causa disso que a voz está diferente, é por causa de outros fatores, mas hoje é esta que vocês vão ter. Esperemos que dê para levar até ao fim e que dê para perceber. Hoje, da última vez que estivemos aqui numa conversa, estivemos em São João de Ver. Hoje estamos um bocadinho mais ao lado, viemos a Lamas para falar com o treinador atual da equipa desta terra, portanto, o Futebol União de Lamas, que está a fazer uma boa campanha no seu campeonato. Já vamos falar sobre isso. Ele está aqui, é o Luís Miguel Martins, vai já apresentar-se e falar um bocadinho. Da minha parte vou tentar falar o mínimo possível para ver se aguenta a voz até ao fim, mas aproveitar, claro, para pedir para vocês continuarem a acompanhar-nos nas redes sociais e no nosso canal. No momento em que vos falo, estamos a 70 pessoas, não é? 70, acho que é, de atingir o nosso objetivo para este ano. Ainda falta um mês e meio, portanto vamos colaborar. E pronto, e com isto eu passo a palavra para se apresentar o nosso convidado, como é habitual. Vamos deixar que ele fale, que ele se apresente. Luís Miguel Martins, ele que vamos falar da carreira de treinador dele, do jogador dele e depois da de treinador. Mister, antes de mais, obrigado por ter aceito passar este bocadinho aqui connosco, e pronto, apresente-se aí para a malta ficar a conhecer, por favor. Bem, antes de mais, queria agradecer o convite para estar aqui a falar com vocês. Penso que é sempre importante sermos falados e sermos lembrados aqui na região, e um canal como o vosso é sempre prestigiante, principalmente para o desporto aqui regional. Bom, o meu nome é Luís Miguel Martins, tenho 49 anos, sou natural de Santa Maria de Lamas, onde não resido agora, resido em Pedroso, na freguesia de Pedroso, mais propriamente dos Carvalhos. Trabalho no setor porteiro, estou como amador, sou treinador de futebol já há uns 16, 17 anos. E pronto, estou no clube da minha terra, com muito gosto. Penso que esta é a minha apresentação. Ok, já vamos tocar um bocado em algumas coisas que falou, mas começando pelo início, não é? Que faz todo sentido. Como é que começou a sua carreira como jogador? Como é que foi começar nas camadas mais jovens aqui na zona? Olha, isto tudo começa aqui neste estádio, ainda era pelado, porque o meu pai era guarda-redes do União de Lamas, foi 23 anos guarda-redes do União de Lamas, e eu desde muito novo, 2, 3 anos, acompanhava os treinos, sempre, e se calhar foi aí que ganhei o bichinho para a bola. Iniciei como guarda-redes, depois, como andava na ginástica rítmica também, parti um braço, e quando recuperei do braço não podia ir para a baliza ainda, e fui para a frente, e o treinador descobriu se calhar que eu tinha mais jeito para a frente do que para a baliza. Pronto, isto tudo começou aí aqui nos infantis. Depois, há um ano, eu faço para iniciados, de segundo ano, a União de Lamas não teve formação nesse ano, e eu fui para o Feirense, onde fiz uma excelente época, e fizemos 2 jogos contra o Porto, onde eu tive boas prestações, e é aí que iniciei a minha carreira no Futebol Clube Porto, ia fazer 14 anos, onde estive nos juvenis, estive nos júniores, e depois tive mais 5 anos de contrato de sénior, embora nunca joguei nos séniores, mas era emprestado. E o meu passado tudo começou aí. Depois, nos séniores, sou emprestado ao Rio Ave, Gil Vicente, Belenenses, Felgueiras e União de Lamas. Depois acaba o contrato com o Porto, mas continuei na União de Lamas. Fui para o Cocujães, para a segunda B na altura. Pronto, e depois deixei futebol prematuramente, aos 28 anos. Ainda dei uns toques depois que eu fui trabalhar para o Algarve. Foi a empresa, o Grupo Amorim, fui trabalhar para o Algarve, o setor de compras de cortiça. Depois lá uns colegas chatearam-me, o último clube federado que eu estive foi o Ginásio Tavira, na Distrital do Algarve.
Mas pronto, já era uma coisa mais... Não era brincadeira, que nós vamos para dentro de campo e levámos sempre a sério. Mas pronto, já não era com aquele compromisso que tive sempre. Vamos começar por falar precisamente daquela transição, por exemplo, daqui para o Porto, ainda na fase das camadas jovens. Uma das primeiras coisas que fez como treinador, se não nos enganaram, foi no Arrifanense em camadas jovens. Exatamente. Pronto, como é que estabelece um paralelo, ou se é que é possível estabelecer um paralelo entre ser jogador nas camadas jovens aqui do União de Lamas ou depois do Porto e depois esses miúdos que encontrou agora mais recentemente em Arrifar? Nota algumas diferenças? É assim, notei algumas, mas eu já treinei os júniores há uns 15 anos, salvo eu. Penso que eu agora tenho apanhado apanho séniores de primeiro ano, com a idade, praticamente a idade daqueles júniores que eu treinei, e lembro perfeitamente quando eu era júnior. Quando era júnior, já vai há uns 31 anos, 32, eles no Porto incutiam-nos muito, e se calhar a nível técnico ou tático, os miúdos hoje em dia são superiores. Mas o Porto tinha a vertente, o homem, o Porto tentava fazer o homem, a palavra derrota não existia naquele balneário. Eu lembro às vezes nós ganhávamos 10-0 e na terça-feira a seguir levávamos tareias, porque não fazíamos aquilo que era pedido, encontrávamos facilidades, e aquilo era sempre no limite, éramos... Só que acho que fizeram-nos de nós homens, gente séria, honesta, humilde, com muito espírito de sacrifício, porque sem isso nada é possível. E lembro que a grande diferença, na minha opinião, para os júniores que eu treinei e pós de agora, acho que eram aqueles valores, mas isto é um pouco, não é só futebol, é na sociedade. Aqueles valores que nossos avós nos ensinavam, eu penso que a sociedade em si está a perder um pouco esses valores. Penso que as pessoas estão muito mais individualistas, mais egoístas, se calhar, entre aspas, e penso que nós tínhamos o conceito de equipa muito mais dentro de nós. Eu lembro, eu marcar um golo ou dar um golo a marcar, para mim, uma assistência para mim era igual. Ser o meu colega a marcar o golo ou o outro a fazer assistência, a equipa estava acima de tudo. Não quer dizer que agora também não esteja, mas eu penso que nós temos que estar sempre a relembrar isso. Eu penso que o jogador de futebol hoje em dia, principalmente o jogador de futebol, mesmo as pessoas são muito mais individualistas. Penso que eu lembro-me, eu com 13 anos, eu queria ganhar uns trocos para comprar umas chuteiras Adidas. Mas isto é verdade. E hoje tenho um filho de 7 anos, que eu fui-lhe dar um presente e ele quis umas chuteiras Adidas com 7. Já sabe o que é. Eu não sabia o que era. Eu quando tive as primeiras chuteiras de marca, foi o Jaime Magalhães que me deu, que eu ia para o Campeonato da Europa de Sub-16 com as minhas chuteiras do Porto, que eles davam na altura. A marca era Ritex de borracha e de Sportex de alumínio. E eu por acaso fui ao sapateiro para engraxar lá dos séniores, e ele, não tens vergonha de ir com isso para o Campeonato da Europa? Eu não tenho outras. E ele ofereceu-me 4 pares de Adora. Aquilo para mim foi... Eu lembro, eu acho que andava nos treinos e olhava para as botas. Aquilo, é verdade, porque nós... E eu lembro-me, nós íamos à seleção, eles pagavam sempre alguma coisa. Eu lembro de estar a poupar dinheiro para comprar umas chuteiras Adidas, uma Copa Mundial, que ainda hoje usa a Copa Mundial, não são as mesmas, não é? E penso que isso aí, agora, os miúdos, muito cedo, têm isso. E eu nunca pensei, o Futre era o meu ídolo. Eu não era obcecado por ser como o Futre. Eu era eu, e eu fazia o que o treinador mandava, e tentava fazer, e tínhamos que fazer mesmo o que o treinador mandava, porque senão éramos postos de lado. Pronto, e penso que a diferença são esses valores que nós com pouca coisa, nós tentávamos conquistar coisas pouco a pouco. E eu agora vejo um júnior do Rifanense, um júnior de Lourosa ou do Lamas. Eu às vezes ouço a falar e querem ser Cristianos Ronaldo. Eu era júnior do Porto e nunca... Eu não tinha... Os nossos sonhos eram faseados. Já conquistei isto, agora vamos tentar conquistar mais um bocadinho. Penso que agora eles querem um sonho logo. Só que para chegar lá é preciso
trabalhar muito. E nós temos o exemplo do melhor jogador do mundo, que é, felizmente, o nosso país. E se calhar é o jogador que mais trabalha, porque a gente ouve colegas de balneários, porque isto não é fácil. O Cristiano Ronaldo é o que é à custa do trabalho. E penso que agora, os miúdos de agora, eu acho que nós tínhamos mais capacidade de trabalho, de espírito de sacrifício. E penso que foi essa a diferença que eu encontrei. Algum momento em concreto que se recorde, ou uma história em concreto que se recorde de um miúdo ou de um sénior primeiro ano, em que tenha visto uma situação tipo, sei lá, em que tenha pensado, isto no meu tempo não era assim. Alguma história em concreto que se recorde e que possa partilhar connosco. Uma coisa simples, que se calhar nem tem interesse nenhum. Uma vez foi no Rivanense, estávamos a equipar, os jogadores estavam-se a equipar com 18 anos, 17, 18 anos, estavam-se a equipar para ir para o aquecimento, e há um que começa a protestar, e eu, o que é que se passa? A minha mãe esqueceu-se de meter as caneleiras do saco, e ligou para a mãe a tratar mal da mãe, porque um rapaz, um homem com 17, 18 anos, a mãe é que ele fazia o saco para ir para o treino. Eu com 6 anos a minha mãe não me fazia o saco. Eu vinha a pé a treinar e com 13 anos fui sozinho para o Porto. Embora nós encontrávamos muitos. Mas isto é uma história que eu acho que... Eu com 18, com a idade desse jogador, eu fui viver sozinho para a Vila de Conde. Fui jogar para o Rio Ave. No meio de uma selva. Eu tinha um guarda-redes, tinha 41 anos. O guarda-redes suplente tinha 41 e o titular tinha 40. E nós... Só que nós já trazíamos uma bagagem. A adaptação até não foi difícil. É lógico que eu estava avisado, o meu pai tinha jogado há pouco tempo e alertou-me que certas brincadeiras fazem aos miúdos que chegam para nos pôr no sítio, no devido lugar. Eu já ia um bocado preparado, mas relembro, por exemplo, no primeiro dia, eu venho do Campeonato da Europa de Sub-18 e o Mário Reis, que era o treinador do Rio Ave, deu-me 2 semanas de férias. Mas eu, passado 3 dias, fui ter com eles ao estágio, ao FIR. Porque o meu receio era... Eu tenho que chegar lá e tenho que jogar. Eu não posso dar à bébia a ninguém. Se eu tiver 15 dias, vou dar 2 semanas ao que está a jogar no meu lugar, vou-lhe dar de vantagem. Pronto, e fui para lá, pois eu disse que queria ficar lá. No primeiro dia, se eu tenho carro, não tinha carta ainda, vim embora. Porque eu fumava uns cigarritos na altura e fiquei no quarto com esse guarda-redes, que era o Joel, tinha vindo de Estoril. E estou na varanda do quarto a fumar um cigarrito e ele vem, entra no quarto. O que é que você está fazendo, garoto? E eu, Joel, e ele, Joel, você me conhece? Senhor Joel. E eu, pronto, apaguei o cigarro e saí do quarto. Ele tratou-me daquela maneira. Chego cá abaixo, eles estavam a jogar às cartas, à lerpa e tal. Eu sentei-me ao lado do Carlos Brito, que era o capitão. Por acaso, estou-me a sentar e o Carlos Brito está a lerpar. Lerpou. Miúdo, sai, mas é daqui, que eu já nem te posso ver, vais-me dar azar. Eu sentei-me à porta do hotel, da escadaria, e se tivesse carro vinha embora. O que é que eu estou aqui a fazer? Mas isso era, lá está, era a maneira... Por exemplo, hoje é assim que... Eu não sei se está certo, se está errado, mas eu acho que era uma forma de nos integrarmos. E se calhar eles pensaram, bem, este gajo vem da seleção, bem armado, picos de pés e tal, vamos amansá-lo logo. E se calhar bem. Eu noto agora, um jogador mais velho, tive um ano passado, o Correia tinha 37, 38 anos, e se disser alguma coisa ao miúdo mais novo, ele responde. Eu não respondia na minha altura. Eu não estou a dizer que está certo, está errado. Penso que eles são sérios, são todos iguais. Mas eu aprendi esse valor de respeitar os mais velhos, não é? E penso que a diferença do meu tempo para agora é um pouco essa. Mas encontro outras diferenças positivas, que é os jogadores têm muito mais formação a nível de futebol. Nós trabalhávamos muito o físico, agora trabalha-se muito mais a nível técnico ou tático. Eu falo alguns termos técnico-táticos e eles sabem todos, que é organização ofensiva, defensiva, transições, tudo mais. Eles já sabem tudo que estão a falar. Nós, na altura, não sabíamos. Porque lá está, isto mudou muito, o futebol teve uma evolução enorme. E penso que é mais positivo, é mais fácil agora, se calhar, para um treinador, na minha opinião. Em contrapartida, no meu tempo eu via, ao fim de semana, 4, 5 jogos de futebol.
tentava ver. Um colega meu tinha uma parabólica na altura e eu tentava ver, já havia jogos da Alemanha e do Brasil. E eu noto que os miúdos agora não veem jogos de futebol. E eu aprendia muito, eu queria ver porque aqueles jogadores que jogavam na minha posição, o que é que faziam, o que é que eu podia melhorar. Pronto. Mas há diferenças, também há diferenças na sociedade. Não é? Exato, exato. Não é É só tudo no muito mais, jogador, como no falou, futebol. é tudo muito mais individualista. Eu penso sim. Pronto, então já falamos também aqui da parte da chegada ao Porto, mas como é que era? Agora o Porto tem um centro de estágios, mesmo Claro. para lá, alguns já ficam. Como é que era o processo nessa altura? Era-se contactado, era-se Sim, chamado? eu fui jogar, jogámos o primeiro jogo Feirense-Porto, nós fomos à fase final com o Feirense, e nesse ano é o Porto que é campeão, vai à final com o Benfica. E nós fomos até, era Porto, Feirense, Varzim e Naval 1º de Maio. E o Porto ganhou 1-0 na feira, já passava da hora, eu fiz um grande jogo, e o segundo jogo foi na Maia, onde faço uma primeira parte excepcional, estava 1 ao intervalo, eu marquei o golo, e depois levámos 10-1, fisicamente quebrámos, eles levaram-nos para a relva, lá está a relva úmida, a regar ao intervalo, nós na segunda parte já não andávamos. E no fim do jogo, o Mr. Costa Soares veio, era o treinador de juvenis, mas foi ver esse jogo de iniciados, veio falar comigo, e perguntou se estava lá o meu pai, pronto, eu disse que sim, ele falou com o meu pai, disse para dia tal estar na Constituição para treinar. Eu nessa noite nem dormi, nessa noite, na noite anterior a ir treinar lá, não dormi. E penso que a minha sorte é eu chegar lá e ele já com os papéis para eu assinar, para tratar de tudo. Porque eu acho que se tivesse que ir à experiência, eu acho que não conseguia. Porque, ou se calhar libertava depois os níveis da ansiedade no treino. Mas eu acho que tinha levado uma coça, parecia que tinha levado uma coça, não tinha dormido de noite, que era o clube, é o meu clube de coração, é a União de Lamas e o Futebol do Porto. Pronto. E ser chamado para ir para o Futebol do Porto, aquilo para mim foi uma coisa enorme e senti-me muito nervoso. Mas parece que quando assinei, e aí caí em mim e disse, epá, eu vou ficar aqui no Porto. E pronto, foi uma alegria enorme. Pronto, e depois tive, os primeiros tempos foi de evolução, porque apanhei jogadores que já estavam lá há 5, 6 anos, fisicamente. Por exemplo, nós do Feirense trabalhávamos 2 vezes por semana, e eles do Porto já trabalhavam 5. Isso tem muita influência. Embora nós tínhamos muito o futebol de rua, e o futebol de rua, que acho que é uma das coisas que falta hoje também, nós jogávamos num campo que tinha laranjeiras e eu tinha que driblar os adversários e as laranjeiras. Depois era campos a subir, campos a descer, e de certeza toda a gente da minha idade jogou isso. Depois era vários pisos, várias bolas. E não hoje acho um bocado, eu não digo nada, porque é assim, a gente tem que se adaptar ao futebol de hoje em dia. Eu, no meu tempo, se a bola estivesse vazia, eu tinha que me adaptar à bola vazia. Se a bola estivesse cheia, eu tinha que me adaptar à bola cheia. E eu se agora, ei, a bola está vazia, esta está cheia. Era assim, bolas boas, pá. Lá havia bolas. Eram umas London. Lembro-me que quando chovia a gente se desse com a cabeça, que uns 5 minutos atordoados. É verdade. E nós não nos queixávamos. Porquê? Porque nós vinhamos da rua e às vezes jogávamos com uma bola de trapos, outras vezes era... Eu lembro de uma bola de plástico e punhamos pedras lá dentro, que ela estava aberta e a gente tinha pedras para ela ficar um bocadinho mais dura. E era a gente já vinha adaptados, por isso uma bola de couro pesada ou leve ou cheia ou vazia, para nós era uma maravilha. Era uma evolução. Era uma maravilha. Pronto, e penso que era isso. Mas depois estava a dizer, no Porto tive que evoluir, porque os meus colegas estavam um bocadinho à frente, embora, pronto, era muito rápido e mesmo a condução de bola era rápido, pronto, safei-me um bocadinho nesse campo e as coisas começaram a correr bem. Lembro o primeiro jogo que fiz, marquei o gol da vitória, entrei a 15 minutos de fim na bola Varzim e tive sorte, consegui marcar o gol da vitória. Pronto, é lógico que a gente depois andei entre a equipa B e a equipa A no início, também era de primeiro ano, depois havia os juvenis de segundo. Pronto, mais ou menos a meio da época, pronto, passei para a A e comecei praticamente a jogar sempre na A. Pronto, e foi aí a evolução. Penso que foi o ano que evolui mais, foi esse primeiro ano. Tive uma evolução fantástica.
Pronto, depois há as primeiras chamadas à seleção, aquele torneio inter-associações. Pronto, depois aquilo é tudo uma coisa que nós nem damos por ela. Nós temos uma coisa que é trabalhar. E eles, na altura, no Futebol Clube Porto, o trabalho estava acima de tudo. Não havia queixinhas, não havia. Nós jogávamos no pelato, tínhamos feridas, tínhamos tudo. Não podia queixar, às vezes canela a sangrar e tínhamos que andar. Era duro, mas não era duro, tinha que ser assim. Era assim, só assim é que nós dávamos homens.